Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, queridas jovens, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, iniciaremos os estudos das lições bíblicas da faixa etária dos jovens do segundo trimestre de 2021. Um trimestre que, por certo, será uma bênção de Deus para a nossa vida. Neste trimestre, estudaremos o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Especificamente, na primeira lição de número 1, para o dia 4 de abril de 2021, estudaremos a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. Baixa aí mais. O texto do dia encontra-se na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20, e nos diz o seguinte: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A síntese da nossa lição diz o seguinte: a verdadeira maturidade espiritual gera relacionamentos saudáveis, firmados no amor, e promove a unidade da igreja. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6, está escrito assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Maravilha de Deus, hoje iniciamos o segundo trimestre de 2021 e estudaremos durante todo este trimestre, nas 13 lições propostas, a primeira epístola de Paulo escrita, direcionada aos Coríntios. Já nesta primeira lição, vamos fazer uma apresentação panorâmica da carta e seu contexto, destacando quem é o autor, a ocasião e o motivo da epístola. Também destacaremos algumas características da própria cidade, da cidade de Corinto e das comunidades judaica e cristã que ali residiam.
e destacaremos também as principais características dessa epístola, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quando pensamos na autoria, logo destacamos, temos a plena ciência, o pleno conhecimento que o autor dessa carta foi o apóstolo Paulo. Paulo, ele é literalmente, sem sombra de dúvidas, o autor da primeira carta aos Coríntios. Mas quem foi o apóstolo Paulo? Vejamos o que ele mesmo fala acerca de si. Ele falou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia. Atos capítulo 22, versículo 3. Com essas palavras, ele estava dizendo: sou um judeu puro sangue. Ele estava dizendo que procedia também da tribo mais importante de Israel, a tribo de Benjamim. Seus pais o educaram na fé judaica e ele falou: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ele também era um cidadão romano. Sim, mesmo sendo filho de judeus, era cidadão romano também. Ele tinha dupla cidadania, conforme vemos em Atos 22, 27, pois nasceu numa província romana, a província de Tarso, que ficava na Cilícia. Recebeu por essa razão o título de cidadão romano, título esse que lhe dava alguns direitos ou privilégios que os próprios judeus não tinham, isso politicamente falando. E esse título ele recebe não mediante o pagamento de grande soma de dinheiro, Atos 22, versículo 8, a parte A, mas por direito de nascimento. Atos capítulo 22, versículo 28, a parte B. Esse Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Ele fala isso de forma ousada perante grande multidão em Jerusalém, quando testemunhou, dizendo: criei-me nesta cidade, na cidade de Jerusalém, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Atos capítulo 22, versículo 3. Destacamos que ele traz algumas informações que precisamos observar. Que observações são essas? Primeiro, ele faz questão de dizer que era de Jerusalém. Foi criado, melhor dizendo, em Jerusalém. Jerusalém era a cidade santa, a cidade sagrada. Lá estavam os escribas e os doutores da lei, o templo e os sacrifícios, a lei e as cerimônias, os sacerdotes e os rabinos. Além de tudo isso, em Jerusalém estava o sinédrio. Simplificando, Jerusalém transpirava religião e também religiosidade. Tudo, absolutamente tudo nessa cidade girava em torno do sagrado. Nela, Paulo faz questão de destacar a outra informação. Foi instruído aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Quem era Gamaliel? Gamaliel era ninguém mais, ninguém menos, nada mais, nada menos que o maior e mais ilustre mestre, o maior e mais ilustre rabino daquela época,
homem culto, sábio e piedoso. Aos pés desse homem, Paulo foi educado, Paulo foi instruído. Ele era fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus. Ele mesmo falou: quanto à lei, eu era fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Diante do rei Agripa, quando estava sendo acusado em Cesareia, ele falou: porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos 26, versículo 5. Como fariseu, era zeloso da lei, extremamente zeloso das tradições de seus pais. Lembre-se, como fariseu, era zeloso da lei e extremamente zeloso das tradições de seus pais. Também era membro do Sinédrio judaico. Como membro desse Sinédrio, ele era o maior embaixador do Sinédrio. Sinédrio, como sabemos, concílio maior dos judeus, composto de 70 homens maduros que tinham a função principal de legislar e julgar a vida religiosa e moral do povo judeu. Sim, como membro maior do Sinédrio, como embaixador maior do Sinédrio, Paulo, ele tinha como propósito promover a fé de seus pais. Ele era o braço estendido desse mesmo Sinédrio para atacar, neutralizar, desbaratar qualquer nova vertente, qualquer nova seita, qualquer novo ramo religioso que colocasse em risco a sua tradição religiosa, que colocasse em risco todos os ensinamentos religiosos que ele recebeu. Diante disso, por causa de tal religiosidade, por causa de tal zelo em cumprir todas as tradições de seus pais, Paulo simplesmente se tornou o maior perseguidor da Igreja de Cristo. Quando ele persegue os cristãos, quando ele prende-os, ataca-os, tentando exterminar com a Igreja de Cristo, exterminar a Igreja de Cristo, ele acreditava sinceramente que estava fazendo a vontade de Deus, conforme vemos em Gálatas capítulo 1, versículos 13 e 14. Todavia, a igreja que começa em Jerusalém, por causa da perseguição iniciada, ela vai se dispersar, vai se espalhar por outros lugares. E à medida que vai se espalhando, os crentes vão testificando milagrosamente das misericórdias e das maravilhas de Deus. A igreja vai se expandindo. Saulo, como até então era chamado ou identificado, ele vai pedir às autoridades para perseguir, prender e exterminar a igreja. Todavia, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo quando estava a caminho de Damasco, onde entregou sua vida a Cristo. E a partir de então, de maior perseguidor da Igreja de Cristo, tornou-se o maior missionário da história do cristianismo, o maior implantador de igrejas da história do cristianismo, o maior teólogo da história do cristianismo. É assim
que Jesus Cristo faz. E ele fez questão de dizer a Ananias: Ananias, Saulo é para mim um vaso escolhido. E tudo ele sofreu, tudo ele padeceu por amor ao santo e bendito Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Paulo, mais do que ninguém, contribuiu para a expansão e a fortificação, a edificação do cristianismo no primeiro século. No segundo ponto, destacamos a ocasião, local e a data da carta. Mas antes de compreendermos essas informações, precisamos trazer à luz, precisamos trazer à sua memória a preocupação de Paulo pelos irmãos da cidade de Corinto. Ora, essa preocupação é fruto do próprio trabalho do apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo chegou à cidade de Corinto entre os anos 50 e 51 depois de Cristo, conforme registra-se em Atos capítulo 18, versículo 1. E quando chegou lá, hospedou-se na casa de um casal já convertido, que já servia a Cristo, Priscila e Áquila, onde permaneceu por 18 meses, trabalhando na oficina desse casal. Mas sempre reservava um tempo. Trabalhava fabricando tendas, mas sempre reservava um tempo para pregar o Evangelho. Normalmente, ele começava pelos judeus nas sinagogas, mas lá em Corinto, os judeus, a comunidade judaica que ali vivia, rejeitou a pregação de Paulo e resistia-lhe. Quanto mais ele tentasse, mais eles resistiam-lhe, não aceitavam a pregação do apóstolo. Tal rejeição, tal resistência fez com que Paulo voltasse-se para pregar o Evangelho aos gentios. Atos 18, versículos 6 e 7. No início, a comunidade de cristãos que passou a seguir a Cristo, que ouviu a pregação do Evangelho e entregou-se a Cristo, era formada de pobres e de pessoas sem muita instrução. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, capítulo 7, versículo 21 e capítulo 11, versículos 21 e 22. Mas o Evangelho de Cristo é para todos. E Crispo e Sóstenes, ambos chefes da sinagoga, também se converteram a Cristo, ouviram a pregação e se entregaram para Cristo Jesus. Mas, mesmo com essa prosperidade no sentido de ver vidas se entregando a Cristo, destacamos que o período que Paulo passa em Corinto, esse período foi marcado por tensões e conflitos. Mas essas tensões e conflitos não foram suficientes para desanimar o servo de Deus de propagar o Evangelho. Pelo contrário, ele continuava pregando. E os conflitos existentes, ao invés de afastar Paulo da igreja, provocou uma grande e maior interação entre Paulo e a igreja que estava na cidade de Corinto. A primeira carta, portanto, de Paulo aos Coríntios foi escrita quando estava em Éfeso, conforme vemos em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8, durante a terceira viagem
missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. Mas, queridos, todos nós sabemos que todo texto escrito tem propósitos, tem finalidades. E os textos inspirados por Deus, da mesma forma. Quando falamos de propósito, destacamos no plural propósitos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Destacamos no plural, pois sabemos de forma bem simples que não existia apenas um propósito para esta carta que foi endereçada aos irmãos da cidade de Corinto. Quando lemos a carta, percebemos propósitos, finalidades do apóstolo Paulo ao escrever para esses irmãos, destacando orientar os crentes. Depois que os da família de Cloé comunicaram que havia contendas entre os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Paulo queria desfazer, orientar os irmãos que contenda não pode existir no meio da igreja. Segundo propósito, tratar de outros vários problemas, como por exemplo, divisões, que diga-se de passagem, também é consequência de contendas, divisões entre os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 12 ao 16. Fornicação. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E brigas internas levadas ao tribunal da cidade. Brigas internas, os litígios existentes, levados para serem julgados por autoridades não cristãs. Tudo isso certamente contribuiriam para manchar a imagem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo na cidade de Corinto. Por isso Paulo está preocupado para que os irmãos entendam que o proceder da igreja de Deus deve ser diferente. Essa epístola também foi direcionada aos irmãos da cidade de Corinto para responder algumas dúvidas a respeito do casamento, de alimentos sacrificados aos ídolos, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 1 ao 13, comportamento das mulheres na igreja, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 2 ao 16, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, a necessidade de ordem nos cultos, capítulo 14, versículos 26 ao 40, e questões a respeito da ressurreição do último dia. São propósitos de Paulo ao escrever para os irmãos da cidade de Corinto. Mas quem foram os destinatários da primeira carta aos Coríntios? O próprio nome já está dizendo. Paulo escreve para os crentes que estavam na cidade de Corinto. E aqui queremos destacar de forma muito simples o contexto histórico e cultural em que a cidade estava mergulhada. O contexto histórico cultural em que a igreja estava inserida. Lembremos-nos que a cidade sofreu uma grande devastação no ano 146 a.C., mas um século depois tornou-se a metrópole da província romana de Acaia. Corinto tornou-se uma grande e importante cidade. Na época em que o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, a cidade era simplesmente sinônimo de riqueza, luxo, prosperidade. Mas além disso, essa mesma cidade também era sinônimo de alcoolismo, corrupção
imoralidade e tantas outras práticas indecentes e pecaminosas. Corinto tinha aproximadamente uma população de 400 mil habitantes. Desses 400 mil, 2/3 dessa população eram formados de escravos e trabalhadores. Na religião, destacava-se o templo sagrado de Afrodite, a deusa do amor. Nesse templo, realizavam-se festas sagradas e os fiéis que iam ao templo para adorar suas divindades, oferecerem seus sacrifícios às divindades, eles eram atendidas por prostitutas cultuais. É nesse contexto que a igreja está inserida. É desse contexto que saem alguns gentios, alguns coríntios, que ouvem a pregação do Evangelho, aceitam a Cristo e passam a integrar a igreja do Senhor. Nessa cidade, valorizava-se a sabedoria filosófica. Filosofia essa que para eles era simplesmente o conhecimento, a fonte de libertação humana. Para os coríntios, se houvesse a possibilidade de libertação para o homem, essa só seria possível através da sabedoria filosófica, através da filosofia. Mas Paulo chega trazendo o Evangelho que liberta, que transforma, que prepara o homem e leva para o céu. Diante de tudo isso, o apóstolo Paulo procurava conscientizar os cristãos da cidade de Corinto de que eles não podiam reproduzir a promiscuidade que dominava a cidade. E a palavrinha que Paulo usa para conscientizar esses irmãos, destacamos, ele faz questão de mostrar para eles que deveriam viver de forma irrepreensível. Sim, ele vai dizer, para serdes irrepreensíveis, deveriam fugir da promiscuidade, de todo o pecado da cidade de Corinto. Aliás, havia inclusive um provérbio popular. Quando alguém queria se referir à promiscuidade, ao pecado sexual ou algumas outras coisas mais, utilizavam o verbo corintianizar. Era um neologismo para dizer praticar toda sorte de orgias e de pecados que eram permitidos e que eram comuns na cidade de Corinto. Mas Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês devem ser irrepreensíveis. Vocês não podem mais seguir os padrões do mundo. Os vossos padrões agora são cristãos. São orientados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve para esses irmãos. Mas lá em Corinto havia uma comunidade judaica. Comunidade essa, formada por judeus que na sua maioria foram expulsos da cidade de Roma em 54 depois de Cristo pelo imperador Cláudio. Era uma comunidade forte que mantinha suas tradições religiosas, como não poderia ser diferente, que mantinha os seus padrões de vida familiar e moral definidos e forte, que se manifestava contra a pregação de Paulo. Eles não aceitavam que Paulo pregasse a Cristo.
e esse crucificado como sendo o Messias desejado pelos judeus. Por causa da pregação de Paulo, os anciãos revoltaram-se contra ele, lançaram mão do apóstolo Paulo e levaram-no para ser julgado em um tribunal romano. Gálio, procônsul na Acaia, responsável por tal julgamento, recusou-se a fazê-lo porque viu que o caso era uma questão interna. Ele percebeu que aquilo era simplesmente por divergências religiosas. Ele percebe que estão prendendo Paulo e querem que ele seja julgado porque Paulo estava pregando a Cristo e esse crucificado, e isso não era aceitável pelos judeus. Rejeita fazer tal julgamento e Paulo é absolvido. Mas a verdade é que durante toda a estadia de Paulo em Corinto, o relacionamento com a comunidade judaica foi marcado por tensões e conflitos. Mas ele não abria mão de pregar o evangelho onde chegasse primeiramente para os judeus. Nesta cidade onde Paulo prega o evangelho, onde Paulo é rejeitado pelos judeus, mas alguns creram, inclusive alguns coríntios, Paulo funda lá a igreja e consolida essa igreja na cidade de Corinto, conforme vemos em Atos 18, 1 a 8 e 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 ao 10. Os primeiros membros dessa igreja eram provenientes da comunidade judaica, mas a maioria dos cristãos, como já destacamos, eram gentios que creram no poder do Evangelho de Cristo. A igreja surge, a igreja é consolidada pelo apóstolo Paulo, mas também aparecem dois grandes perigos que ameaçam a unidade dessa igreja, a saber, o legalismo que pregava que a salvação só vinha por meio da obediência exclusiva a certos regulamentos e costumes da lei. Certamente, legalismo pregado pelos judeus que se converteram a Cristo. Mas além do legalismo, também havia o antinomismo, que pregava que a salvação vem pela fé, só pela fé, e não era necessário se sujeitar a nenhuma lei moral. Em síntese, tanto legalismo quanto antinomismo são dois perigos que ameaçam a unidade da igreja. Eles sabiam muito bem, eles precisavam saber muito bem, e Paulo conhecia esses problemas. Paulo ficou sabendo desses problemas, por isso que ele vai escrever a essa igreja, para que esses problemas não desfaçam a unidade da igreja de Cristo, porque a igreja foi chamada para ser um único corpo, sem divisões. E Paulo fantasticamente falou que a igreja é um corpo, e como corpo ela tem muitos membros. Os membros são diferentes, mas todos os membros são comandados pela cabeça. E ele destacou que Cristo é o cabeça da igreja. Era uma igreja rica em dons. A igreja em Corinto, ela era uma igreja rica em dons, porém imatura, muito imatura espiritualmente. E assim chegamos ao terceiro e último tópico da lição, que aborda as principais características da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Ora, as cartas de Paulo à igreja em Corinto revelam-nos, mostram para nós os vários conflitos e as diferentes questões doutrinárias que provocaram intensa troca de correspondências entre Paulo e a igreja que ficava na cidade de Corinto. No cânon bíblico, na Bíblia que nós possuímos em mãos, nós sabemos que existem somente 2 cartas destinadas à igreja em Corinto. Todavia, quando lemos os escritos paulinos, percebemos que foram escritas pelo menos 4 cartas. 2 dessas se perderam, conforme destacamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9. Retomando mais uma vez o problema da imaturidade espiritual dos crentes da cidade de Corinto, percebemos que existiam alguns problemas no meio da igreja e isso evidentemente preocupava o apóstolo Paulo. Em especial, o problema da divisão interna, que todos nós sabemos. O próprio Jesus falou que nenhum reino dividido subsiste, permanece. Esse problema da divisão, ele ganha uma atenção especial nos primeiros 4 capítulos. Entretanto, perpassa toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Esse comportamento existente entre os crentes daquela cidade, essa divisão que eles faziam questão de demonstrar, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Cefas, alguns diziam não, eu sou de Apolo, e o outro grupo dizia eu sou de Cristo. Eram divisões, facções existentes dentro da igreja. Isso reflete nada mais, nada menos que imaturidade espiritual da igreja. Quando Paulo recebe essas informações e tantas outras, ele se preocupa e faz questão de tratar o problema de forma carinhosa, porém de forma firme. Paulo sabia que precisava agir imediatamente com firmeza para que tais problemas não desfizessem a unidade da igreja, não trouxesse maiores problemas à igreja de Cristo. Ele age com amor, mas também age com firmeza. Por fim, chegamos ao terceiro ponto, o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo. Esse ponto se destaca na carta de Paulo de forma enfática, pois ele mostra o contraste entre a loucura da cruz e a sabedoria do mundo, a filosofia do mundo. Corinto contava com uma grande quantidade de filósofos, poetas e oradores, grandes pensadores, que se orgulhavam da sua herança intelectual, que se orgulhavam do saber filosófico. Todavia, o apóstolo Paulo deixa claro que a sabedoria deste mundo não pode definir, não pode dirigir o modo de viver do cristão. Quando Paulo esteve em Corinto pela primeira vez, a sua principal mensagem foi Cristo e esse crucificado, glória a Deus. Ele não se importava em ser contestado e chamado de louco. Como é que alguém pode crer numa mensagem de libertação de um Cristo que foi crucificado? Paulo sabia que a mensagem da cruz de Cristo condenava as divisões. Ele veio para desfazer a divisão entre
judeus e gentios. E através da mensagem da cruz, Paulo sabia que Cristo estava formando um novo povo, a saber, a igreja de Cristo. A mensagem da cruz questionava a vanglória dos que praticavam escândalos, censurava a imoralidade sexual e reprovava o comportamento egoísta das reuniões nas reuniões. A pregação do Evangelho, ela é loucura para os padrões humanos, mas é a sabedoria de Deus para a salvação dos que creem. Ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela, a mensagem da cruz, é o poder de Deus para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim, queridos, nós finalizamos esta primeira lição. Concluímos afirmando que a primeira carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando esteve em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária entre 55 e 56 depois de Cristo. Essa carta foi escrita com o objetivo de orientar os crentes a partir de informações recebidas de pessoas da casa de Cloé e responder aos questionamentos da igreja. Os partidarismos e divisões existentes na igreja eram resultados da imaturidade espiritual e da dificuldade em distinguir, em diferenciar sabedoria humana de sabedoria divina. Dessa forma, nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 2, ação de graças pela igreja de Corinto. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.